último mês eu construí imensas coisas para o meu negócio. Sistemas, ferramentas, workflows, templates. E isso tudo tinha-me custado na realidade de milhares de euros se eu tivesse contratado profissionais para cada uma dessas tarefas. E a realidade é que eu fiz tudo isso sozinho em dias, em horas, algumas delas. Isso sem saber programar. Nesse vídeo eu vou-te mostrar em concreto alguns exemplos de sistemas e assets que eu construí. E atenção, eu estou a falar de coisas reais, não teóricas, coisas que têm aplicação, que têm praticidade. E no fim, eu espero realmente abrir-te os olhos de certa forma e fazer-te perceber realmente que a cada dia, a cada semana, a cada mês que tu estás a deixar a AI para trás, que não estás realmente focado em aprender como utilizar essas ferramentas, tu garantidamente estás a deixar muito do teu tempo e da tua energia para trás, como tu estás a deixar muito dinheiro na mesa. A primeira coisa que eu quero te apresentar aqui e que eu construí, e foi de facto a primeira ferramenta, o primeiro asset, por assim dizer, principal que eu construí nesses últimos 30 dias, foi uma nova landing page. Tu tens aqui, como tu podes ver, a comparação direta entre as minhas landing pages, a minha antiga e a minha recente. Essa aqui à esquerda é a minha landing page antiga e essa à direita é a minha mais recente que eu construí. E, como tu podes ver, se eu der aqui um scroll rápido, a nível de estrutura, a nível de conteúdo, não é assim muito diferente, até porque não queria mudar muito isso. Mas tu podes ver que é completamente diferente a qualidade, a personalização, a diferenciação. Depois também a nível de extras, eu tenho aqui botões que eu criei, que a pessoa ao clicar vem diretamente para a parte de agendar uma call. Eu também tenho aqui o botão ao a pessoa clicar no meu e-mail, ela pode escolher o e-mail que ela utiliza e automaticamente isso vai abrir já um e-mail, uma caixa de e-mail para ela só ter que escrever a mensagem e mandar-me para mim. E tudo isso são extras, tudo isso é o que faz a diferença, todas essas animações, as cores, todo o design associado à minha metodologia, ao Apex Acquisition System, o meu modelo, a analogia do meu modelo. Tudo isso é o que faz a diferença comparado com o que eu tinha antes. E atenção, tudo isso que eu construí aqui anteriormente, não só custou-me dinheiro, custou-me mais de 50 euros para construir essa landing page, porque obviamente eu paguei um software para construir essa landing page, como também custou-me muito mais tempo. Eu tive cerca de umas 2 semanas, se eu não me engano, a construir essa landing page, porque eu tive que fazer literalmente tudo manual, por assim dizer, na aplicação que eu utilizei para criar a landing page, enquanto que nessa aqui, na mais recente, eu criei essa landing page basicamente em 2-3 dias utilizando AI, nesse caso o Cloud Code, que é a AI que atualmente eu utilizo mais para criar as ferramentas, automações e sistemas. E como eu disse no início, eu não escrevi código, eu não sou nenhum profissional a nível de software, basicamente escrevi bem a coisa, bem aquilo que eu queria, e vi a coisa a ser construída à minha frente. Segundo ponto, um sistema de envio automático de sequência de e-mails. Eu antes, quando marcava chamadas com possíveis clientes, ou seja, com leads, eu não tinha qualquer sistema de envio de e-mails ou de sequência de e-mails, isso inicialmente, e depois então comecei a fazer isso, mas fazia manualmente, ou seja, perdia imenso tempo, imensa energia e obviamente ao fazer manualmente, muitas das vezes passava-me despercebido algum e-mail ou passava-me despercebido sequer começar a sequência de e-mails, por assim dizer, para uma lead em específico. E obviamente isso não é bom, isso não é profissional, isso não traz confiança para o lead, obviamente para posteriormente fechar contigo, tu não nutres o lead antes das chamadas e por isso mesmo aqui eu criei esse sistema. E é um sistema super simples, basicamente eu tenho aqui essa Google Sheet, em que nessa Google Sheet eu tenho aqui só alguns exemplos que eu utilizei, que eu fiz utilizando o meu e-mail para, obviamente, validar essa ferramenta e ter certeza que ela estava a funcionar bem, mas basicamente nessa Google Sheet aqui todos os e-mails que eu vou enviar ou que o sistema vai enviar automaticamente vão ser aqui guardados e o tracking dos mesmos também vai ser feito aqui. Basicamente todos os e-mails a serem enviados nessa sequência para uma pessoa em específico, que obviamente vai ter aqui o e-mail da pessoa e o nome da pessoa, vão ser colocados aqui e depois eu posso sempre ir verificando quais já foram enviados, quais não foram enviados, etc, etc. E isso tudo corre através de uma ligação nesse ambiente do Google, ou seja, utilizando o Google Sheets, utilizando o AppScript, que obviamente também faz parte do Google, e é aqui que tudo, o código todo, o sistema corre, basicamente, e depois isso está ligado ao meu calendário do Google, que é o que eu utilizo para fazer as minhas chamadas, e quando a pessoa lá na landing page que eu te mostrei anteriormente marca uma chamada comigo, o evento é criado no calendário do Google e dá trigger aqui
nesse sistema, no sistema que eu estava-te aqui a mostrar que está continuamente a correr na cloud do Google, e depois então é colocado aqui os e-mails, ou seja, a pessoa que vai enviar o e-mail, é o e-mail dessa pessoa, qual o dia e hora, que template de e-mail vai ser enviado, e depois obviamente os status dos diferentes e-mails que fazem parte da sequência para essa pessoa, e eu posso dar tracking de tudo isso aqui e tudo vai correr no background automaticamente. Terceiro ponto, eu quero falar de deliverables, ou seja, de coisas, de ferramentas, de sistemas que tu vais criar para entregar aos teus clientes, ou seja, não propriamente para tu utilizares. E eu tenho aqui um exemplo que eu criei, por acaso não foi para entregar a nenhum cliente, foi simplesmente só para testar, por assim dizer. Eu literalmente criei isso aqui em 2 ou 3 horas, só para teres noção, e basicamente o que eu criei aqui foi um sistema, por assim dizer, de onboarding para um fitness coach hipotético, obviamente. Como tu podes ver, aqui completamente otimizado a nível de design para essa vertente de fitness coaching. Tens aqui basicamente a estrutura que a pessoa pode esperar desse onboarding, e ao clicar em começar, podes ver que aqui dá um erro de página não encontrada, mas basicamente aqui eu iria colocar um formulário aqui para conseguir, obviamente, extrair toda a informação da pessoa, mas eu não quis perder tempo nisso, porque, como eu disse, isso foi só um teste, por assim dizer, eu não fiz isso para nenhum cliente meu, ou seja, era mais só para ver o que é que era capaz de extrair, aqui nesse exemplo de um sistema de onboarding, em poucas horas que me disse. Passando ao próximo passo, depois aqui há uma explicação de como é que vai funcionar as primeiras semanas, basicamente uma espécie de roadmap muito resumido da constituição basicamente do serviço a nível temporal do fitness coach para com os clientes. Passando ao passo seguinte, basicamente depois tenho aqui a minha agenda, o meu call só para testar e funcionou. Obviamente aqui colocaria a agenda do fitness coach e depois concluir, as coisas estavam todas já concluídas, o onboarding foi feito, tudo profissional, tudo com design apelante esse nicho, o mercado de fitness, e como tu podes ver, fiz isso tudo em 2, 3 horas, por assim dizer, ou seja, não gastei praticamente nenhum tempo, obviamente isso é um MVP, não está completo como tu viste, mas tendo em conta que eu só gastei 2 ou 3 horas nisso e não gastei um cêntimo sequer, acho que já te diz muito do que és capaz de construir com AI, mesmo sem seres um engenheiro de software. Tudo isso que eu te mostrei aqui nesse vídeo, obviamente não fez o meu negócio escalar 10 vezes, mas a verdade é que fez algo deep down até melhor do que isso, porque tira-me essa desculpa que eu muitas vezes utilizava de não ter tempo para fazer as coisas, ou não ter o expertise, ou seja, essa vertente de tecnicalidade para construir certas ideias, certas ferramentas e sistemas que eu gostava de ter. Basicamente, aquilo que era antes uma ideia na minha cabeça, agora eu consigo pôr em prática, eu consigo construir e testar isso tudo na mesma semana, gastando zero. Por isso, a mensagem que eu tenho aqui a passar até é: olha para o teu negócio, pensa bem naquela coisa que tu sempre quiseste criar, mas sempre procrastinaste porque sabias que ia levar muito tempo, sabes que não tinhas a tecnicalidade suficiente para la construir, se quisesses la construir tinhas que investir muito dinheiro em alguém para la construir. Pega nessa coisa e experimenta criá-la com AI. E eu tenho certeza que tu vais te surpreender como eu também me surpreendi. E se quiseres falar em detalhe de alguma coisa específica, como aplicar AI ao teu negócio, tens o link na descrição, lá podes entrar em contato comigo. Vá, era isso, espero ter ajudado e até à próxima. Tchau!